Quando recebi o diagnóstico do meu filho, o médico me disse: a longo prazo, todo mundo morre. Eu procurei uma ajuda acreditando que pudesse me dar esperança e fé, mas fiquei ainda mais perdida. No Amar Maternidade de hoje, vamos conversar com a Carol Rezende, mãe do Samuel, que tem paralisia cerebral. A Carol vai contar um pouco sobre as dificuldades que passou durante e após a gestação e como sofreu com a falta de sensibilidade dos médicos. A Telha Norte oferece a solução completa do início ao fim da obra. Já ficou sabendo das novas categorias de decoração, organização da casa e jardinagem? Todas têm uma ampla gama de produtos para você viver melhor a sua casa. Carol, obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Vamos começar lá do começo da tua história. Vocês queriam muito ter filhos, você e seu marido. Como é que foi para você e o pai do Samuel saberem que não iam conseguir ter um filho de forma biológica? Foi bem difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né? Tudo que eu queria eu conseguia, né? De metas, objetivos. Aí quando eu quis ser mãe, não acontecia para mim. E eu ficava assim inconformada, né? Porque todas as minhas amigas estavam engravidando. Eu comecei a tentar com 29 anos. E daí passaram-se 4 anos, né? Nessas tentativas. Tinha uma pequena chance da gente engravidar naturalmente e não acontecia, né? Então a indicação era para fazer fertilização in vitro e daí nós partimos então para FIV, né? Mas foi assim, ali já era muito difícil para mim porque eu tinha que me desprender da ideia de que as coisas estão sob meu controle, né? A gente sabe que não tá, mas parece que a gente tem que levar um balde de água fria algumas vezes na vida, né? Os médicos acharam que você conseguiria engravidar na primeira tentativa, só que isso não aconteceu. O que impedia você de ficar grávida? Nem os médicos souberam explicar, na verdade. A primeira vez que a gente tentou, todos os exames, a característica do endométrio, tudo em mim estava assim, ok, né? E eles, a previsão era de que eu engravidaria de primeira. E daí quando aquilo não aconteceu, e a gente transferiu 2 embriões, né? Eu, mais uma vez, me senti, assim, enganada, né? Por Deus, pela vida. Porque como assim? Agora eu tentei, estava tudo certo, estava tudo de acordo e não aconteceu, né? E eu me lembro de me sentir muito revoltada naquele dia. Com uma tentativa de transferência de embriões, eu olhava pro alto, assim, falava, por que comigo, né? Por que comigo, Deus? E eu perguntei pro pai do Samuel se a gente ia tentar de novo ou se a gente ia partir para adoção. E ele falou, não, a gente tem os embriões congelados, agora vamos tentar os embriões congelados, né? Porque é o próximo passo. Você desenvolveu uma insuficiência placentária muito grave durante a gestação. Em qual das tentativas você acabou engravidando? Na segunda. Foi segunda. Logo na então, segunda. Foi rápido, vai. Foi Carol. rápido, foi rápido. Foram então 2 meses de espera, né? Aí eu consegui com os embriões congelados. Eram 2. E eu torcia muito para que viessem 2, porque aí eu pensava, daí eu já tenho 2, tenho gêmeos, aí já resolvo isso, estou com 33 anos, né? Eu já também estava ainda querendo ter as coisas debaixo do meu controle, já programando aquela maternidade de gêmeos, né? E daí um embrião que vingou, que era o Samuel. E você desenvolveu uma insuficiência placentária super grave durante a gestação, né? O que você sentiu quando você soube o que poderia acontecer com o teu filho por causa desse problema? Na verdade, eu não tinha dimensão do que era aquele erro no fluxo do cordão umbilical. No último ultrassom que nós fizemos, na dopplermetria, apontou lá diástole reversa. E o Samuelzinho tinha parado de crescer. Então, do último ultrassom, do penúltimo para esse último, o Samuelzinho caiu do percentil 40 de peso para o percentil 3 de peso. Nossa. E é muito grave isso. Ele estava muito pequeno, não estava recebendo oxigenação mais, né? As trocas gasosas ali já estava falhando. E a nutrição também, né? Então ele não tinha mais engordado. Ele era um bebê que cresceu, mas não engordou. Ele era magrinho assim e comprido. Era bem grave a situação, mas eu não tinha dimensão do quão grave era, assim, para o desenvolvimento do bebê, né? Para o que tinha acarretado no cérebro dele. O Samuel teve diversos problemas quando ele nasceu.
precisou de oxigênio, foi reanimado. Que informações você acha que você não teve durante o teu pré-natal que poderiam ter ajudado a evitar esses problemas? Olha, uma coisa que eu trabalho muito na terapia até hoje é que, assim, eu sentia o Samuel mexendo menos na barriga. E para quem eu falava, o Samuel, o bebê tá mexendo menos, as pessoas falavam assim, não, é assim mesmo, porque o bebê tem menos espaço no fim da gestação. Só que eu tinha percebido que ele tinha mudado o padrão dele, sabe? Ele era bem ativo e daí ele ficou mais devagarzinho. Ele até mexia, mas não incomodava mais como antes, sabe? Que incomoda, assim, quando o bebê muda de posição, ele só dava uns toquinhos, assim. Então, ele realmente mudou o padrão de movimentos fetais, né? E as médicas falam, não, Carol, mas era a sua primeira gestação, não se cobre. A gente tem que se perdoar mesmo dessas questões e também aceitar que era para ser assim, né? Mas na minha cabeça, durante um tempo, ficava aquela ideia de que eu percebi, mas ninguém validava o que eu dizia. E que eu queria ter ido fazer um ultrassom, né? E ainda assim, também tem uma neuro muito querida que sempre me acolhe. Ela fala, mas quem garante que você iria a tempo? Já não tinha acontecido ali alguma insuficiência, né? Já estava acontecendo uma anóxia, uma hipóxia, né? Uma queda na oferta de oxigênio. Então, em que momento que você percebeu que o teu filho poderia ter algo grave e que precisaria de ajuda? Bom, quando ele nasceu, que ele teve bastante desconforto respiratório, ele teve uma nota baixa, o Apgar dele foi bem baixinho, foi 2, depois 6 no 5º minuto, que é bem baixo, né, para 5º minuto. Mas aos poucos eu percebi que ele tinha desenvolvido a deficiência, porque ele não estava se desenvolvendo. Ele não levantava a cabecinha quando eu colocava ele de bruços, ele não conseguia mamar, ele tinha uma sucção bem fraca, ele era muito sonolento, muito molinho. Tudo isso eu observava e ia marcando, e eu via que ele estava desenvolvendo assim, na parte sensorial. Então ele respondia a estímulos sonoros, ele olhava, ele fixava o olhar, ele dava risadinha, ele tinha o contato social, a interação. Mas essa parte motora não estava acontecendo, ele não se desenvolvia de acordo com aquilo que é esperado, né? Sei. E eu falava pro pediatra e ele não me ouvia. Você não foi ouvida e nem compreendida quando você mais precisou, né? Pelo pediatra do seu filho, que inclusive foi o seu pediatra na infância. Uhum. Como é que foi para você passar por isso e saber que talvez essa atitude do médico tenha mudado a vida do seu filho? Olha, a gente diz assim que diagnóstico ele não é destino, né? Exato. Ele não é assim ele não deve ser visto como uma tragédia, mas como um ponto de partida. Eu defendo a ideia de que o diagnóstico tem que ser precoce, porque a família tem o direito de saber, né? E tem as questões das terapias, tal, né, que favorecem a neuroplasticidade, e isso, assim, não só na PC, mas em outros diagnósticos também, né? Por exemplo, o autismo. Enfim, mas no meu caso, me angustiava demais, porque ele era o meu pediatra de infância, eu esperava um pouco mais de acolhimento, ele sabia o meu nome, ainda assim ele me chamava de mãezinha, era assim como se ali ele já me diminuísse, né? Eu sou médico, eu tenho diploma, eu tenho o know-how, e você é uma mera mãezinha, e me colocava numa posição subalterna mesmo. E eu estava observando que o Samuel não estava se desenvolvendo, e ele dizia que eu via pelo em ovo, que eu era neurótica, que toda mãe de prematuro é assim mesmo, que ele estava acostumado a lidar com nós, mães de prematuros. E que eu tinha que dar tempo ao tempo. E no fundo, eu torcia para que ele tivesse certo, Sim. porque eu estava ainda lutando contra a ideia de ter um filho com uma deficiência. Mas eu fui entendendo com as minhas buscas na internet, nas bases de dados, eu ia parar em artigos sobre paralisia cerebral. Que então, eu cruzava todas as palavras-chave, tudo que tinha acontecido na minha gestação, que eu estava observando no Samuel, e eu ia parar em artigos sobre PC. E aí, então, por conta própria, você acabou pesquisando o que de fato tinha o Samuel e o que vocês vivenciavam no dia a dia. E os resultados eram sempre os mesmos que você acabou de falar. Exatamente. Quais eram esses resultados? Bom, o Samuelzinho continuava com aquele atraso. Tá. Então não tinha como dizer que era um bebê preguiçoso. Ele continuava não levantando a cabecinha quando colocava de bruços, ele continuava extremamente molinho, hipotônico, né, com a sucção fraca. E eu continuava fazendo as minhas buscas e com todas as palavras que eu cruzava, eu ia parar nos mesmos artigos.
Eu até mudava algumas palavras-chave. Assim, eu colocava assim, prematuridade, sucção fraca, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Aí eu colocava o que aconteceu na minha gestação, insuficiência placentária, diástole reversa, anóxia, hipóxia, tudo que eu sabia sobre o que aconteceu comigo até então e o que estava acontecendo com o Samuel. Eu ia parar em artigo de PC. E eu olhava aquilo e de primeiro eu queria fechar o computador, assim, desligar o computador e ir dormir. E pensava assim, eu acho que o médico tá certo, eu acho que eu sou neurótica mesmo, eu acho que eu tô vendo pelo em ovo, porque não é possível que o meu bebê tenha PC, tenha paralisia cerebral. Então era difícil ainda de acreditar. De absorver. Né? E aí você foi num neuro. Isso, eu fui num neuro. O que ele diagnosticou? Ele de primeiro já falou, de pronto falou que o Samuel tinha sinais de PC, sinais clássicos de PC. Qual você diria que foi o momento mais difícil para você, desde a gravidez ao diagnóstico dado pelo neuro? Bom, depois que ele deu o diagnóstico, ele falou que ele tinha sinais de PC, mas eles não batem o diagnóstico ainda, né? Até esperar um tempo. Eu perguntei do prognóstico para ele. E ele, a primeira frase foi aquela: a longo prazo todos nós vamos morrer. E eu lembro que eu me senti muito desrespeitada naquele momento. Eu me senti assim, eu senti que ele tinha zero empatia para falar de morte a longo prazo. Quando eu estava com um bebê que eu tinha acabado de ter praticamente, tinha 5 meses e meio, e ele era tão desejado, tão amado, tão esperado por 4 anos e meio até ele chegar. E a gente sabe que a longo prazo todos nós vamos morrer, a gente sabe que essa é a única certeza da vida. Mas eu ficava pensando assim, enquanto ele falava, depois que eu nem lembro o que ele falou em seguida, poxa, não tinha nada de bom para ele me falar, né? Que o cérebro, ele surpreende, tem neuroplasticidade, a gente só vai ver com o tempo, que foi o que a outra médica falou, a outra neuro falou. Falou nessa linha, assim, né? Vamos falar do Samuel hoje. Você já tem o diagnóstico. Quanto tempo ele tá? Ele tá com 6 anos. Ele tá com 6 anos. Então você me contou que a tua ideia era levar ele pra escolinha. Com a pandemia os planos foram frustrados. Que ele tem um probleminha no quadril. Como que é o quadro dele hoje? De alimentação, de vida, de terapias? Me conta um pouquinho. Do ponto de vista motor, ele tem a PC mais grave, né, o nível 5 da classificação da função motora grossa. E ele também tem uma disfagia que acarretou em algumas complicações. Um pouco de líquido foi parar no pulmão, né, chama microaspiração, aí ele estava adoecendo. Então, nós nos convencemos de que precisava fazer a gastrostomia para ele ser alimentado pelo estômago. E aí ele é alimentado pela gastrostomia, ele continua sendo estimulado na questão da motricidade, né, orofacial, mas ele tem a gastrostomia. O cognitivo dele tem sinais de que está preservado, ele está desenvolvendo de acordo com a idade dele, ele se interessa, né, pelos números, pelas letras, pelos animais, pelas histórias que eu conto. Embora ele não esteja na escola, né, por conta da pandemia, a gente sempre procura estimular em casa. Eu sou psicopedagoga, então, assim, pedagoga, psicopedagoga é minha área, né? Embora, assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente quer fazer muito mais e não consegue, não dá conta pela correria do dia a dia. E qual é o prognóstico de evolução? O que vocês esperam para um futuro breve aí? Eu tento sempre me policiar para nunca subestimar o Samuel, sabe? Nunca... A gente tem que tomar muito cuidado para nunca nivelar por baixo. Nenhuma criança, né? Especialmente uma criança com deficiência. Porque a gente não está acostumado a ver, né? A gente vê tantas crianças sem deficiência. Aí, quando você acompanha uma criança, cada evolução dela é uma alegria tão grande. Tem evoluções, assim, que são tão pequenas para as pessoas, mas para a gente é como se a gente tivesse ganhado uma Copa do Mundo, né? Exato. E, assim, a gente vai celebrando mesmo o Samuelzinho, da maneira que ele é, o que ele está demonstrando de interesse e vivendo um dia de cada vez. Carol, para a gente encerrar, depois de tanta dificuldade que vocês passaram, né, e tanta insensibilidade dos médicos e angústias, qual que é o significado da palavra amar para você? Pensando no fato de que eu tenho um filho com deficiência, eu aprendi que filho a gente não escolhe, filho a gente acolhe, né? Venha da maneira que for, a gente simplesmente ama. E eu realmente entendi o significado do amor incondicional, né? Claro que existe uma grande romantização em cima do amor materno,
né? Porque não é uma coisa dada, assim, que cai no seu colo de lambuja, né? No começo, aquele começo, assim, caótico, é uma construção mesmo, é uma construção diária, né? E eu costumo falar que eu não precisei aceitar o Samuel. Eu sempre aceitei o Samuel, mas eu precisei me adaptar à deficiência dele. E algumas mães dizem, não, mas eu não aceitava o meu filho. Aí a gente acolhe, né, quando a pessoa diz, eu não aceitava o meu filho, porque a aceitação seria ali a última fase do luto. Então a pessoa de fato vive um sentimento de luto, né, de que ela perdeu um filho idealizado e ela tem que aceitar aquele filho real. E eu prefiro acreditar assim, que eu sempre aceitei o Samuel, mas a hora que eu olhei para ele e eu entendi que o Samuel tinha uma deficiência, ok, então eu vou me adaptar à deficiência dele. E filho a gente não escolhe, filho a gente acolhe e a gente, com o nosso conhecimento, com os nossos recursos, a gente dá o melhor suporte possível naquilo que está no nosso alcance para eles se desenvolverem. Então amor para mim é isso, é essa entrega, você se rende, né? E você não resiste, deixar de resistir àquilo que veio para você. Carol, Exato. obrigada. Obrigada a você. Campinas, obrigada. Parabéns pela sua resiliência e trajetória na maternidade. Boa sorte com o Samuel. Que vocês tenham uma trajetória muito linda pela frente. Esse é meu livro, da minha história com a Vicky. Espero que você goste. Muito obrigada por ter vindo, Carol. Obrigada a você pelo convite. Parabéns pela decoração, pelo capricho. Obrigada mesmo pelo convite, obrigada viu? A você, Carol. Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Quando você mandar seu e-mail, já deixa seu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!